e louvamos a Deus por sua vida e pelo trabalho que tem feito aqui na cidade de Santa Cruz, como também nas redondezas, em todos os locais onde a mensagem do Evangelho tem chegado. Irmãos, muito obrigado, peço que vocês orem por nosso ministério, na Igreja Batista do Alto, que fica no bairro do Pajuçara, Conjunto Brasil Novo, na zona norte de Natal. Também pelo nosso ministério, junto ao seminário, para que Deus nos dê sempre sabedoria. Eu e minha esposa temos servido na igreja, juntamente com o meu genro, o pastor Antônio Carlos, e a nossa filha, a irmã Laís. Pedimos suas orações por este ministério que desenvolvemos juntos, tanto na igreja como no seminário. Também ore pelos meus netinhos, eles não são crentes nem seminaristas, mas moram no seminário e precisam receber a Jesus. A netinha mais velha, a Liz, já disse que recebeu a Cristo. Então temos 3 netos, a Liz, o Amós e agora nasceu a pequena Amélie. Pedimos suas orações por toda a nossa família e também pelo ministério que temos desenvolvido ali. Chegamos ao final da conferência, como eu falei sábado à noite. A conferência é uma oportunidade em que uma só igreja ou várias outras igrejas se reúnem para uma série de estudos da Palavra de Deus, para que a igreja seja edificada, a igreja local e as demais igrejas locais que se juntam com aquela possam receber os ensinamentos de Deus, pois o ensinamento não é do pregador, o pregador é apenas um instrumento, os ensinamentos são de Deus, e cada um no seu cotidiano possa pôr em prática aquilo que o Senhor tem ensinado em sua palavra. A Igreja Batista Fundamentalista de Santa Cruz escolheu este tema, a luta pela fé bíblica, e tem sido desenvolvido desde o primeiro estudo no sábado à noite, como também hoje pela manhã na escola dominical. Sábado à noite nós pensamos sobre o propósito da luta pela fé. Hoje pela manhã nós pensamos sobre a perseverança na luta pela fé. Agora à noite nós trataremos sobre a postura na luta pela fé. Pastor Soares já leu o texto que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 27 ao 30. Não leremos novamente, mas no decorrer da explanação, nós recorreremos a cada um destes versículos, buscando os ensinamentos do Senhor e as respectivas aplicações práticas para a nossa vida. Então vamos pedir a Deus a direção para que o nome dele seja engrandecido enquanto nós nos alimentamos de sua palavra. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estar nesta ocasião de festa, de alegria, pela existência dessa igreja, pelo sustento do Senhor, pela provisão para todas as necessidades, para cada membro que o Senhor tem resgatado da perdição e tem lhes dado o perdão e a vida eterna. Que o Senhor continue abençoando toda a liderança como hoje foi empossada, que o Senhor dê sabedoria, condições plenas vinda do alto, para que possam exercer as suas responsabilidades e tudo isso com sinceridade para a glória do Senhor. Que os anos que se seguirão até a vinda de Jesus, essa igreja possa se manter fiel, firme aos princípios bíblicos, pregando o genuíno evangelho, e que a igreja continue sendo edificada por todos os dias da sua existência aqui nesta terra. Agora, Pai, pedimos ao Senhor que nos ajude em relação a como deva ser a nossa postura enquanto lutamos pela fé bíblica. Portanto, nós te oramos pedindo estas coisas, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo vem discorrendo neste capítulo 1, desde o versículo 12 até o versículo 18, em relação a qual deve ser o nosso propósito de vida, individualmente. Nós fomos deixados aqui na terra para sermos os mensageiros de Deus. Hoje pela manhã nós vimos que é uma luta tremenda e vimos o exemplo também na vida do apóstolo Paulo. Ele estava preso e ele nos ensinou a
perseverarmos nesta luta, independente do que nos aconteça. E ele falava de si próprio, quer seja na vida, quer seja na morte, o Senhor fosse engrandecido, que ele não se desviasse da verdade, nem deixasse tampouco de pregar o Evangelho. Hoje à noite, na sequência do capítulo, versículos 27 a versículo 30, ele começa a falar de um modo mais pessoal. Ele deixa de falar de si, mas ele passa a falar diretamente para a igreja. Ele chama a igreja de uma forma coletiva para que trabalhem juntos. Isso foi expressado aqui nas palavras do pastor Soares, quando estava dando posse à nova diretoria. A batalha ela deixou de ser apenas de Paulo e nas suas palavras, a batalha passou à vida da igreja. O apóstolo Paulo ele utiliza uma linguagem nestes versículos, que é uma linguagem própria de cidadãos de uma nação, como também é uma linguagem relacionada àqueles que vivem na área militar, ou seja, que são soldados, aqueles que lutam. E ele chama a cada um dos crentes de Filipos e também de nós aqui, a esta mesma responsabilidade de vivermos como soldados do Senhor Jesus Cristo. E as suas palavras foram muito contundentes quando ele mesmo disse que a igreja deve viver de maneira digna do Evangelho, que a igreja deve permanecer firme, que a igreja deve lutar lado a lado, que a igreja deve enfrentar os adversários sem medo. Ser crente não é uma coisa banal. Ser crente é ser filho de Deus. Ser crente é ter sido os seus pecados perdoados. Ser crente é confiar unicamente no Senhor Jesus Cristo. Ser crente é ter uma vida eterna, vida que não se perde. A salvação não se perde. Uma vez adquirida, que é dada por Deus, ela não se perde. Ou a pessoa é crente e será até o fim da vida, ou nunca foi. Então Paulo chama estes crentes a enfrentarem os adversários sem medo. A luta pela fé nunca foi destinada a cristãos isolados. Nós não podemos viver isolados. Primeira lição: nós fazemos parte de um corpo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o corpo do Senhor Jesus Cristo, no qual, ou da qual ele é a cabeça e é também o fundamento. E se eu tirar um dedo do meu corpo, este dedo separado do meu corpo não servirá mais para nada. Por isso que nós precisamos ser unidos, porque eu preciso de você e você precisa de mim. Um soldado só, ele não pode fazer nada. Mas os soldados romanos nos dão um grande exemplo, até pela maneira como eles usavam o escudo e se mantinham ombro a ombro, protegendo-se das ciladas, dos ataques, dos dardos malignos daquele que é o nosso inimigo. E nós temos 3 inimigos em comum: o mundo com as suas seduções, Satanás com as suas armadilhas e a nossa velha natureza que ainda pertence, ainda está presente na nossa vida, e nós precisamos a cada dia mortificar a nossa carne. Então Paulo chama a igreja para uma luta que não foi destinada para cristãos isolados. Deus chamou a igreja toda, chamou a igreja do Senhor Jesus Cristo para permanecer unida, para defender o Evangelho, enquanto muitos, dizendo-se igrejas, banalizam o Evangelho, mercadejam a palavra de Deus com uma caricatura de Evangelho. Paulo apresenta aqui a igreja como um exército disciplinado, um exército marchando unido, sob o comando do seu general, que é o Senhor Jesus Cristo, resistindo aos ataques do inimigo que são constantes e fazendo isso com coragem e com fidelidade.
Mas aí nós nos perguntamos, como isso se dá? Qual deve ser a minha postura? Então Paulo, ele apresenta 3 posturas dentro deste trecho. Ele traz uma exortação aos filipenses a serem, primeiro, inabaláveis, em segundo lugar, unidos, em terceiro lugar, destemidos, ou seja, sem medo, na batalha contra os inimigos de Cristo, que são também os nossos inimigos. Observe comigo no versículo 27, a primeira postura, inabalável na batalha. Nós sempre enfrentamos muitas lutas, e nota o que ele diz aqui, inicialmente, a parte A do versículo 27, vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. Paulo ensina aqui a cada um dos crentes de Filipos e também a nós, que enquanto estamos aqui na terra, nós devemos viver como cidadãos dignos do evangelho. Nós precisamos fazer jus ao nome que temos: cristãos, seguidores de Cristo, aprendizes, imitadores de Jesus, que trilha os passos de Jesus, que faz o que Jesus fez e que obedece o que Jesus disse. Parecidos com Jesus. Aquelas pessoas a quem Paulo escreveu possuíam uma dupla cidadania. O império da época era o Império Romano. Então, eles faziam parte do Império Romano, mas acima de tudo, os de Filipos, da igreja de Filipos, agora eles eram também cidadãos do céu. Quando a pessoa recebe a Jesus como Salvador, aqui na terra ele tem uma carteira de identificação que mostra a sua naturalidade e a sua nacionalidade. Diz de qual cidade e estado nós somos e diz de qual país nós pertencemos, ou a qual país nós pertencemos. Quando nós recebemos a Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida e nós passamos a ser cidadãos do céu, enquanto estrangeiros na terra. E as nossas características têm que ser características de quem é do céu e não de quem é da terra. A terra é um mundo caído, o céu é um lugar sublime. Então Paulo desperta aqueles irmãos para que eles fossem leais ao Império Romano como cidadão, e fossem leais ao Senhor Jesus Cristo como cidadãos do céu. E a partir do momento em que houvesse um conflito quanto às exigências da terra em relação ao céu, a sua resposta deveria ser em relação à fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é quem constitui toda e qualquer autoridade em qualquer tempo da existência da humanidade. Se alguém tem poder de autoridade, este poder foi concedido pelo Senhor. Mesmo aqueles que agem de forma que não agrada a Deus. Então, essa realidade é a realidade das pessoas hoje. Neste conflito que nós enfrentamos, o mundo está sempre dizendo o que precisamos fazer, mas ao mesmo tempo, o Senhor está dizendo o que nós devemos fazer. E nós entramos em uma luta, vamos obedecer a quem? E o ensino, versículo 27, diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo e não das leis da terra. Nós devemos obedecer às leis da terra enquanto estas leis não infringem as leis de Deus, porque é Deus que constitui as autoridades. E esta realidade permanece uma realidade atual. Temos um conflito inegociável da cidadania que nós temos. Crente não é corrupto, crente não se vende, crente é sem cera. E era esta a exigência
de Deus por meio do apóstolo Paulo. Mesmo quando a oposição do evangelho for sutil, nós precisamos ter muito cuidado, porque há muitos disfarçados, pseudos pastores, pseudos evangelhos, pseudas igrejas, ou seja, não são verdadeiras, mas estão camufladas. E de uma forma sutil tem prendido pessoas. Muitos crentes são chamados a viver de uma forma libertina. E o Senhor diz que, como crentes, nós não podemos fazer concessões. Nós precisamos manter a nossa lealdade ao nosso Senhor acima de qualquer coisa, mesmo que isso nos custe a vida. Por isso, Paulo exorta os filipenses a permanecerem firmes, vivendo do modo digno do Evangelho de Jesus. Em segundo lugar, no mesmo versículo 27, ele diz que nós precisamos viver unidos na batalha. Nós estamos lutando junto com um mesmo propósito. Aqui em versículo 27, nós encontramos uma referência à primeira discórdia da igreja em Filipos. Todo mundo diz, a igreja de Filipos é uma igreja excepcional. Não vemos nenhuma dificuldade naquela igreja, como a igreja de Corinto, que toda a primeira carta à igreja de Corinto traz cobranças do Senhor, repreensões do Senhor, por causa dos pecados que haviam dentro daquela igreja. E quando olhamos para a carta aos Filipenses, as pessoas pensam logo que o problema foi lá só de Evódia e Sintique, que tiveram dificuldades de relacionamento. É o único problema. Não, aqui no versículo 27, ele diz aos irmãos que deveriam viver do modo digno do evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então já havia aqui indícios de que dificuldades haviam surgido naquela igreja. E nós precisamos lembrar que nós não somos iguais. Você olha para a sua mão, você tem 5 dedos. Nenhum deles parece um com o outro. São diferentes. Cada um tem a sua função, mas todos trabalham juntos para o bom andamento de todo o corpo. Como eu pegaria este copo se meus dedos não estivessem aqui? Ou se tivesse faltando 2? Como seria isso? Já pensou como seria a igreja sem você? Nós podemos pensar que não somos inúteis, mas que não somos úteis, nós somos necessários. Cada membro, cada pessoa que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos diferenças sim, mas precisamos ter cuidado, porque Satanás procura dividir as pessoas para poder conquistar as pessoas. É através da divisão que ele conquista, que ele vence. Para ilustrar isso, temos uma imagem aqui, e esta imagem representa um pai que estava preocupado com as constantes brigas dos seus filhos. E ele passou a ensinar aos seus filhos sobre o valor da união. E para isso ele utilizou algumas varas de bambu. Primeiro ele pegou um dos filhos e lhe deu uma vara de bambu para que ele quebrasse, e ele quebrou. Depois ele aumentou, ele fez um pequeno feixe de varas de bambu e entregou para o outro filho, e ele quebrou. Mas o que notou-se é que, à medida em que aumentava o número das varas amarradas, tornou-se impossível de quebrá-lo. Nós precisamos estar juntos nessa luta em defesa do Evangelho. A lição que nós temos aqui nesta segunda parte do versículo 27 é que separados
nós somos fracos. Separados, nós somos vulneráveis. Unidos, a nossa missão de proclamar o Evangelho vai adiante. Você já ouviu falar sobre um grupo chamado desigrejados? O que é a igreja? É o corpo de Cristo. Um corpo é composto por membros. Os membros estão presos àquele corpo, não vivem separados. Esta é uma das coisas tolas que tem ensinado por pessoas que já estudaram a Escritura e falam exatamente ao contrário do que Deus diz em sua palavra, que a igreja deve se manter unida, e Paulo aqui estava apresentando o seu desejo de que eles permanecessem firmes, que eles permanecessem unidos na missão de proclamar o Evangelho. Até um ditado humano secular: uma andorinha só não faz verão. E existem muitas pessoas tolas que estão indo contra a palavra de Deus. Oposição, perseguição, nós sempre vamos enfrentar. E diante da oposição, nós também encontramos algumas oportunidades para falar de Jesus. E nós só podemos fazer isso de uma forma clara e que louve ao Senhor, é quando nós não permitimos espaço para divisões por questões secundárias. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, mas nós fazemos parte do mesmo corpo. Os dedos da minha mão são diferentes dos dedos dos meus pés. Se eu extrair um dos dedos, o mais feio que tem, que é o mindinho do meu pé, eu vou sentir falta, meu corpo não terá o equilíbrio adequado, porque faltou um membro. Isso foi um simples dedo com uma unha feia lá no pé, que fica sempre calçado e ninguém vê. Esta é a segunda coluna na nossa luta pela fé bíblica. Por fim, versículos 27, ou melhor, versículos 28 a 30, Paulo diz que nós devemos enfrentar esta batalha sem titubear, sem medo. Verso 28. E que em nada estais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus. Vamos ficar com este versículo 28. Paulo traz uma exortação aqui muito importante. Todos nós enfrentamos oposição no nosso dia a dia. Oposição na rua, oposição no trabalho, oposição nos estudos, oposição na vida social, oposição na vida religiosa, na vida cristã, na igreja. Os crentes, eles precisam viver com firmeza e coragem em meio a qualquer perseguição, demonstrando toda a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Todas as provações que nós enfrentamos têm uma finalidade na nossa vida. E Deus mostra que estas provações servem como um sinal de que os inimigos é quem procuram dividir para que assim possam conquistar. Isso acontece também em coisas boas, mas no caso da igreja não. Em coisas boas nós podemos ver o exemplo quando Deus tirou o povo do Egito e havia lhes prometido a terra de Canaã. E quando Deus disse que eles deveriam atacar aquelas nações e matá-los, porque eram nações pagãs, idólatras, e na sua soberania ele sabia que nenhum deles iria confiar nele, ele mandou o seu povo atacar aquela terra no meio, em Canaã, dividindo a parte norte e a parte sul, para que os reis do norte e do sul não estivessem unidos e lutassem contra o povo de Israel. E ele os separou ali.
Então, o inimigo, ele usa desse estratagema também para acabar com a igreja. Então, precisamos estar atentos às oposições que lutam em favor de destruir a obra do Senhor. Você pode observar aqui que muitas pessoas têm lutado em favor do Evangelho. Paulo chama a nossa atenção para permanecermos corajosos diante de qualquer perseguição. Quando olhamos para a história, nós vemos que milhões de crentes suportaram sofrimentos e até a morte por fidelidade a Cristo. Um dos exemplos é no primeiro século, a marca inicial. Saulo de Tarso ficou com as roupas de Estevão, capítulo 7 de Atos. Vendo um homem morrendo pela fé, foi o primeiro mártir da igreja. E não somente Estevão morreu assim, mas milhares de crentes perderam a sua vida. Nós observamos que a luta, ela seguiu até o século XVI, e há um livro que é o livro dos mártires, de John Fox, e este livro registra muitos destes testemunhos de pessoas que morreram por causa da sua fé. Nos dias atuais, nós vemos pelos noticiários que muitos crentes enfrentam prisão, enfrentam tortura e morte por causa da sua fé. Estes exemplos mostram que seguir a Cristo pode ter um alto custo, mas também revela a graça de Deus sustentando os seus servos. Então, ser crente não é iê, iê, iê. Os mais velhos sabem o que significa iê, iê, iê. Ser crente não é bagunça. Ser crente não é irreverência. Ser crente não é viver uma vida de falta de formalismo. Ser crente é viver para o Deus único e soberano, indescritível. Não há nenhum igual a Ele, que toda reverência, todo respeito deve ser dada a Ele. Então nós sempre enfrentaremos oposição. Quem prega dizendo que crente não sofre, e alguns dizem, pare de sofrer. O que aconteceu com Jesus? O que aconteceu com os apóstolos? Quando foram martirizados de forma cruel, sanguinária. O João é que foi lançado na ilha de Pátimos, para que morresse de velho lá. Mas todos tiveram uma morte terrível. Por que é que nós teremos boa vida? Tem boa vida sim se eu fizer concessões a este mundo. Tem boa vida sim se eu concordar com tudo. Tem boa vida sim se eu não defender a verdade. Tem boa vida sim se dissermos, nós devemos viver conforme a nossa vontade. Não devemos satisfação a ninguém. Isto é fazer concessões ao diabo. Isto é desobedecer ao Senhor. Então, as oportunidades a oposição que nós enfrentamos devem ser enfrentadas com coragem, de modo digno, que não ficam intimidados, versículo 28, em nada pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outro de salvação. Versículo 29, ou melhor, aqui ainda eu gostaria de mostrar esse trecho, a suprema honra de ser um discípulo. Enquanto alguns classificam que ser crente é uma perda de tempo, a pessoa não sabe o que está a falar. O versículo 29 do trecho
diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente o de crerdes nele. Pastor Soares enfatizou muito esse versículo. E nós começamos a nos perguntar: por que um crente sofre? Por que Deus permite a perseguição dos justos? Isto é correto? É assim que deve ser com a nossa vida? Paulo aponta para o Senhor Jesus Cristo como a resposta para esta pergunta aparentemente inocente. Observe, quando Jesus Cristo foi entregue pelo facínora Judas, traído, o Senhor só quis o bem de todos e ainda quer o bem de todos. E ele vendeu ao Senhor Jesus Cristo por 30 míseras moedas. E aquilo foi a sua perdição total. Ele nem utilizou. Ele se jogou e foi partido ao meio, todas as suas entranhas saíram do seu corpo. Mas quando o Senhor Jesus Cristo foi entregue, julgado injustamente, condenado injustamente, amaldiçoado injustamente, pendurado no madeiro, significa dizer que maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. A morte de cruz é uma das mortes mais cruéis que existem. Quando o Senhor Jesus Cristo foi pregado naquela cruz, humanamente falando, ele sofreu com aqueles pregos entrando aqui, antes da sua mão, não é no meio da mão. No meio da mão não sustenta ninguém, foi aqui, como também nos seus calcanhares. E como nenhum dos seus ossos deveria ser quebrado, pois a profecia dizia que não deveria ser quebrado, porque se quebrava as pernas de quem era crucificado, para que ele não se sustentasse nas suas pernas e ficasse pendurado nos seus braços e morresse por asfixia. O seu pulmão não recebia oxigênio suficiente. Então, o sofrimento humano foi terrível, uma agonia terrível, por amor de mim, por amor de você. Mas eu estou dizendo tudo isso para levar a você a pensar o que Deus fez com o sofrimento do seu filho. Deus ficou em silêncio durante todo aquele sofrimento. Mas foi por causa daquele sofrimento que nasceu a minha salvação e a sua salvação. Porque se isso não tivesse ocorrido, nenhum de nós poderíamos ser salvos, porque nenhum de nós pode pagar pelos nossos pecados. Por isso que o pagamento pelos pecados é uma eternidade, porque o homem nunca conseguirá cumprir a pena. E você pode se perguntar: e por que Jesus Cristo só passou 3 dias depois da sua morte? Então nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo, ele não recebeu a pena por todos os nossos pecados de forma temporal. Como ele só passou 3 dias, ele recebeu com intensidade. Você já pensou nisso? Quem cozinha sabe como é um cozimento em banho-maria? É um fogo brando. Mas quando você quer cozer mais rapidamente, você aumenta o fogo, você dá intensidade. Jesus Cristo, eu não estou dizendo que ele pagou no inferno, mas ele pagou pelos meus pecados, os pecados do homem. E ele recebeu o castigo intenso. Deus, o Pai, não fez nada, porque foi com aquele sofrimento que proporcionou a mim e a você a nossa salvação. Então, quem diz que crente não sofre, porque Jesus sofreu? Quem diz que é crente não sofre, porque os discípulos do Senhor Jesus Cristo sofreram? Paulo viu o sofrimento
não como uma ausência de Deus, uma distância de Deus, mas como um privilégio permitido por Deus, para que através da nossa fidelidade nós vamos pregar o verdadeiro evangelho e as pessoas vão ser salvas pelo evangelho e não por um simples participante de igreja religioso que não teve um coração convertido. Por isso que nós, como crentes, nós somos sujeitos a prisões, perseguições e até o martírio. Sofrer pelo evangelho é uma oportunidade que nós temos de honrar Jesus. Eu não sou melhor do que Jesus para não sofrer pelo evangelho. Nós devemos sofrer pelo evangelho. E Paulo diz aqui nesse trecho que aos filipenses havia sido dado a eles, concedido a eles, a graça de não apenas crer, mas também de sofrer pelo Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, ser crente não é fácil. Ser crente não é dancinha de TikTok. Ser crente não é bandinha. Ser crente não é musiquinha. Ser crente é viver a palavra genuinamente, se comportar como o seu Senhor. Então, esta perspectiva reflete o ensino de Jesus nas bem-aventuranças, onde os perseguidos por causa da justiça serão chamados de bem-aventurados, onde os perseguidos por causa da justiça recebem a promessa de uma grande recompensa no céu. Isso está nas bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus. Assim, os crentes devem considerar que é uma honra sofrer por Jesus. Nós temos aqui um exemplo do sofrimento de um grande homem de Deus que foi o apóstolo Paulo. Tem alguns passos na vida do servo do Senhor, e com Paulo e Silas foi da seguinte forma: houve uma injustiça. Paulo e Silas estavam trazendo o evangelho, que é o que há de melhor para qualquer pessoa. Isso está em Atos capítulo 16. E eles foram presos como homens perigosíssimos e receberam açoites, prisão arbitrária em Filipos, porque estavam querendo o bem das pessoas de Filipos, da cidade de Filipos. Então, injustamente, eles foram presos, mas lá naquela prisão eles não ficaram reclamando: Senhor, onde estás? Porque isto me acontece, e coisas dessa natureza. Mas o capítulo 16 nos diz que eles demonstraram a sua fidelidade, estavam testemunhando de forma radical, apresentando uma adoração a Deus, vivendo em paz no meio da prisão. Eles cantavam e oravam, e aquele que estava lá responsável pela sua segurança, o carcereiro, ou seja, pela sua prisão, ouvia tudo aquilo. E de repente houve um grande terremoto. As cadeias caíram, as portas da cela se abriram, e aquele carcereiro, quando percebeu que os presos que eram considerados perigosos iam fugir e ele seria responsabilizado, ele tomou da sua espada e ia se matar, quando Paulo e Silas gritaram: não faça isso, estamos todos nós aqui, nós não fugimos. Eles poderiam ter fugido, mas Deus tem propósito em qualquer situação. E aquele homem caiu de joelhos e perguntou: Senhores, o que é que eu faço para ser salvo? E ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E foi exatamente o que aconteceu. Houve uma transformação na vida daquele homem, a salvação do carcereiro, e diz o texto, e de toda a sua família. Então, vale a pena ter esta postura que o Senhor está dizendo em sua palavra, para que assim o evangelho chegue à nossa família, para que eles não tenham dúvida de que realmente nós somos salvos, para que as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso comportamento não ponha em dúvida, pois Paulo disse: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho. Ser crente não é uma brincadeira.
e que a pessoa é crente do jeito que ela acha que deve ser. E aí nós encontramos, por fim, o exemplo do apóstolo Paulo no versículo 30, quando ele disse: pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Aqui nós temos a provisão exata vinda da parte de Deus. Deus dá a graça a mim e a você para sermos aqueles crentes que vão batalhar de forma genuína pela fé. Você tem um gráfico aqui, pode observar o nível da graça que é fornecida da parte de Deus, tanto para cima como para baixo. O que nós temos sofrido por Jesus? Nós queremos muito conforto, nós analisamos se o pregador pregou bem ou não, nós comentamos depois do culto, nós falamos do músico, dos músicos, do que organiza a projeção, do que transmite, dos que cantam, ou a igreja não foi aberta no horário certo, ou quer fechar cedo demais, ou o ventilador deveria estar ligado mais forte, ou então já deveríamos ter colocado ar-condicionado, ou colocado bancos mais confortáveis, ou cadeiras mais confortáveis. O que nós temos sofrido por causa do Senhor Jesus Cristo? Provavelmente muito pouco, mas a graça para enfrentar o martírio não é armazenada nem dada aos que vivem acomodados. Nós temos que nos movimentar, e sempre que nós formos falar de Jesus para as pessoas, a oposição virá, as pessoas serão contra mim e contra você, mas é o nosso trabalho. Nós fomos deixados aqui para fazer isso, para sofrer pelo Senhor. Então aqueles que sofrem muito pelo Senhor, eles têm um número muito maior da graça de Deus sobre a sua vida. Mas aqueles que vivem acomodados na zona de conforto, nada, porque não precisa da graça. Nós precisamos da graça do Senhor para servir ao Senhor, por isso não podemos fazer pouco, precisamos fazer muito mais, mesmo que a perseguição seja extrema. Aqui é muito fácil nós dizermos: não, mas se vier a perseguição eu vou manter firme. Nós não sabemos. Eu mesmo posso dizer: não, nada me fará curvar, nada me fará negar a Cristo, nada me fará mudar de opinião, eu estou no meio de vocês. É fácil para mim dizer isto. Mas vamos imaginar que entrasse alguém aqui com fuzis naquela porta e dissesse: quem for crente aqui fica para morrer, e quem não for pode sair pelas janelas. Essas grades de proteção seriam arrancadas, será? Para sair? Nós não podemos dizer. Mas o objetivo desta mensagem do apóstolo Paulo é dizer que a graça dele é concedida a nós em qualquer situação que nós enfrentarmos no momento da provação. A graça para enfrentar a morte, a graça para enfrentar a perseguição, a graça para qualquer situação indigesta que nos advenha, o Senhor nos concede. Por isso, não discordemos do Senhor. Vivamos pela graça nesta luta pela fé, porque Ele deixou a mim e a você como soldados, juntos, ombro a ombro, lutando pela fé evangélica. Passei 15 minutos, mas gostaria de dizer que a Igreja Batista Fundamentalista de Santa Cruz permaneça firme, permaneça unida, permaneça corajosa, sabendo que a vitória pertence ao Senhor. Ele dará a graça a vocês. Existem muitas pessoas que negociam a verdade. Quer que eu dê alguns exemplos? Eu sou um pastor muito chato, é uma consideração de alguns.
Vamos imaginar que um rapaz bonito aqui da igreja e vai namorar com uma moça bonita que não é crente. O que é que eu vou dizer para ele? Não há comunhão do crente com o incrédulo. Mas ele pode dizer, não, pastor, nem se preocupe, eu sei da minha vida, eu sei da minha fé, eu vou ganhar ela para Cristo. Isto é negociar a verdade. Se aquela moça, ou qualquer outra situação, tiver que ser a tua companheira fiel, até que a morte os separe, nada mudará, não será a sua atitude de enfrentar a palavra de Deus que vai fazer com que ela seja. O Senhor fará com que ela seja. Portanto, em qualquer situação, nós não podemos negociar a verdade para evitar a oposição. Nós somos chamados, o versículo 27 diz que nós somos chamados para permanecer fiéis até o fim, lutando juntos pela fé do Evangelho. Esta é a lição, irmãos, para nós aqui da Igreja Batista Fundamentalista. Mas nós temos outras pessoas e eu gostaria de concluir essa mensagem levando a pensar, estes foram os pontos durante essas 3 mensagens, mas você que não é crente, quer esteja aqui, quer esteja acompanhando. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, saiba que nenhuma conquista deste mundo pode substituir a verdadeira esperança que só Jesus oferece. Em que você está confiando? Se não for em Cristo, você não poderá receber a vida eterna. Portanto, é necessário que você abandone os seus pecados. É necessário que você confie no Senhor Jesus Cristo, somente nele, para que você possa, sim, fazer parte da família de Deus. Não são sacramentos que fazem com que o homem faça parte da família de Deus. O homem passa a fazer parte da igreja quando o Senhor o recebe como filho adotado. E assim este tem a vida eterna. Meu querido, hoje é o dia de você se render a Jesus Cristo. Hoje é o dia de você encontrar em Jesus perdão para os seus pecados. Hoje é o dia de você receber a vida eterna. Hoje é o dia de você ter esperança. Por que eu estou dizendo hoje? Porque nós não podemos correr risco, não podemos presumir o dia de amanhã. Quantas pessoas partem sem ninguém esperar? Saem felizes para algo muito importante e não atingem o seu objetivo porque os seus dias cessaram. Hoje é o dia da salvação. Eu gostaria que você meditasse sobre isso e se submetesse ao Senhor, pois Ele diz isso em sua palavra para você, que você deve se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo. Por que é que a igreja está tão tensa sobre o seu modo de viver nesta luta? É porque a igreja vai encontrar estas pessoas que não são crentes se opondo, não percebendo que a igreja quer o melhor para ela, assim como os primeiros discípulos queriam o melhor para as pessoas, assim como Jesus quer o melhor para as pessoas, assim como Deus o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, só aquele daquela espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que no princípio, quando Adão pecou, Eva foi enganada e que o pecado entrou no mundo, trouxe essa desgraça para a humanidade, que é a morte eterna. O Senhor mesmo prometeu no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, ali onde nós encontramos o proto-evangelho, que a mulher conceberia e nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, mesmo ela ferindo-lhe o calcanhar. E já era uma menção da vinda de Jesus Cristo lá em Adão e Eva, para que salvasse aqueles da época, os de agora
e os que Ele ainda salvará em dias futuros. E entre estes, pode ser você. A luta pela fé bíblica pode trazer desafios profundos e perseguições, mas termina na glória de Cristo e no triunfo eterno do seu Evangelho. Tudo pode parecer que está dando errado, mas está acontecendo exatamente o que Deus quer. Talvez, inclusive, até a sua salvação. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Pai Celeste. Ajuda a mim, pastor Soares, pastor Pedro, que está aqui, ou outros pastores que porventura aqui estejam, a servir ao Senhor com fidelidade, a treinar o teu povo, a alimentar com a sã doutrina, para que o povo do Senhor viva unido, lutando pela fé evangélica. E que teu Santo Espírito fale ao coração das pessoas que nos ouviram nesta noite, que ouviram a palavra do Senhor, porque a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. Tem misericórdia, Pai. Dá-nos esse presente, pois uma salvação é um presente muito especial para o Senhor. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima oportunidade. Espero vocês em Natal. Tem alguém aqui, ó.